Glória a Jesus. Boa noite aos irmãos. Pode se assentar. Boa noite para você também, que se encontra em casa. Que a graça, que a bondade de Deus esteja sobre as nossas vidas. Quero convidar você a abrir a sua palavra, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão evangelista Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. Deus é bom o tempo todo e a sua misericórdia, ela dura para sempre. O que seria de nós se não fosse a graça salvadora de Jesus Cristo? Irmãos, em tudo devemos ver a graça de Deus. No amarrar de sapato, você deve contemplar a graça de Deus. Num banho que você vai tomar, você precisa contemplar a graça de Deus. Em tudo, Deus tem cuidado de nós. Neste exato momento, existem centenas e centenas e centenas de pessoas partindo dessa vida para outra. Muitos, a maioria sem Cristo, mas você está aqui porque a graça de Deus te alcançou. Então se sinta um privilegiado por Deus. Você poderia estar aí perdido, jogado na sarjeta como eu estive um dia, mas aprove a Deus na sua infinita misericórdia me encontrar. Irmãos, isso é motivo, como diz o nosso irmão Valdemiro, é motivo de glorificar de pé. Deus é bom. Lucas capítulo 11, versículo 1. Diz assim o texto sagrado. Você que encontrou diz amém. Vou estar lendo aqui no monitor, nos projetores. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Pai, eu te glorifico e te exalto, Deus, nessa noite pela tua palavra. Eu me coloco diante do Senhor, ó Deus, e peço a Deus a tua permissão para assim fazer uso dela. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado, exaltado, engrandecido. Eu acredito, Pai, que o Senhor tem compromisso com a sua palavra. E a tua palavra diz que ela vai e não volta vazia. Eu te peço, Deus, fale aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas sim, ó Deus, o que precisamos e necessitamos, ó Deus, ouvir para esses dias. Seja glorificado, seja exaltado, e que a tua graça, Deus, esteja sobre a tua igreja. Nos dê a tua voz, nos dê a tua palavra, Deus. Isso é o que eu oro e já te agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Queridos, Igreja de Jesus, eleitos e eleitas de Deus, sem sombra de dúvida, Jesus ele é
o maior personagem da história da humanidade. A verdade é que Jesus, ele é Deus, junto ao Deus Pai e junto ao Deus Espírito. Jesus, quando veio para realizar o seu ministério terreno, e você consegue localizar isso nos evangelhos, você vai ver que Jesus ele fez coisas extraordinárias, coisas grandes, coisas que talvez nós nunca contemplamos e nunca iremos contemplar hoje, como por exemplo, ressuscitar mortos. Em João capítulo 11, narra a história do adoecimento, da morte e da ressurreição de Lázaro, após 4 dias. Narra também a história de um coxo, de um paralítico, que havia 38 anos, em João capítulo 5, que estava perante o tanque Betesda, esperando o movimento do anjo, para que assim ele pudesse ser jogado, para que ele pudesse ser curado. Tem também a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, e outras mais feitas que Jesus fez. Jesus, sem sombra de dúvida, ele é o maior pregador. Quem não se lembra do maior sermão, que é o sermão do monte? Jesus, irmãos, sem sombra de dúvida, os discípulos que estavam com ele ficavam impactados com tudo que Jesus fez. Mas o que eu acho interessante é que os discípulos que foram chamados por ele, escolhidos por ele a dedo, que viram Lázaro ressuscitar, que viu Jesus cuspir na terra, pegar o lodo e passar no olho do cego e o cego começar a enxergar, os discípulos que viram 4 amigos pegar um paralítico, passar pelo buraco do telhado, levar até Jesus, Jesus mandar aquele moço se levantar, os discípulos que viram Jesus pregar um sermão tão poderoso em João capítulo 6, que a partir do versículo 66 fala que muitos começaram a abandonar ele. Jesus virá para os discípulos e perguntar: vocês também não querem ir? E Pedro, cheio do Espírito Santo, queimando por Deus, dizer: para onde iremos nós, pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. Os discípulos que viram João Batista, aquele que veio preparar o caminho além do Jordão, pregando uma mensagem poderosa e dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e produzi-vos, pois, frutos dignos de arrependimento. Os discípulos que viram João Batista sair de cena e apontar para Jesus e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos que viram Jesus pregar uma das maiores mensagens para um homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que enviou o seu Filho amado. Os discípulos que depois ficaram sabendo da boca de Jesus que ele pregou para uma mulher samaritana e disse para a mulher que se ele desse da água de beber para ela, ela nunca mais teria ter sede, porque se ela tomasse, iria fluir rios de água viva dela. Esses mesmos discípulos nunca chegaram para Jesus e disseram: Jesus, nos ensinam a pregar. Não. Esses mesmos discípulos que viram grandes milagres sendo realizados através de Jesus, nunca pediram para Jesus ensinar eles a fazerem milagre. Porque a coisa mais extraordinária que Jesus fez foi orar. E Jesus é Deus, irmãos. Vou repetir. A coisa mais extraordinária que Jesus fez foi orar.
E repara que a igreja está se preocupando com tantas coisas e está esquecendo desse lugar de oração. Ninguém orou como Jesus orou. E Jesus é Deus. Será que Jesus tinha necessidade de orar? Ou era preciso ele orar? Jesus, irmãos, ele prega no capítulo 5, um sermão poderoso. Mas ele ora. Eu estava conversando por esses dias com o pastor e com o Caio. Eu falei: Caio, é um desafio imenso a gente assumir o púlpito da nossa igreja para pregar, porque o nível está muito alto. Mas eu perguntei assim para ele: Caio, mas aonde está o poder de Deus? Porque sermão, por exemplo, nós produzimos quantos sermões por ano aqui na igreja? Sermões de nós ficarmos maravilhados. Sermões de nós olharmos e dizer: uau, como o pastor prega. O Caio, um jovem de Deus, um jovem pastor, que eu tenho uma admiração imensa, que prega muito. Eu falo para ele: nossa, você prega muito. Pastor Everton, Josimar, Fábio, outros irmãos que aqui assumem para poderem ministrar a palavra de Deus. E Pedro, em um dia, um sermão pregado produziu 3.000 almas. Só que a gente esquece que Pedro, antes de pregar um sermão e 3.000 almas se render, Pedro estava orando. Porque Jesus falou para os discípulos: vão para Jerusalém, vão para o templo, porque vocês serão revestidos de poder, vocês receberão poder do alto, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quando Pedro é revestido pelo Espírito Santo, ele prega um sermão poderoso, e 3.000 almas se rendem ao Senhor. 3.000 almas se convertem de verdade, não é emocionalismo, se converte, se arrepende dos seus pecados. Nós estamos produzindo sermões maravilhosos, sermões com essências teológicas altíssimas, mas estamos esquecendo do poder de Deus. Estamos esquecendo de estar com Deus para que Deus manifeste do seu poder em nosso meio. Uma igreja que quer poder, ela precisa orar. Uma igreja que quer ver a graça de Deus, ela precisa estar diante de Deus em oração. O problema da igreja atual é que está fazendo aquilo que o povo, antes de ser levado para o cativeiro babilônico, estava fazendo. E Jeremias profetizou acerca disso. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, Deus vai dizer: o meu povo cometeu 2 crimes, ou 2 maldades. Primeiro, eles me abandonaram a mim. Segundo, a fonte de água viva. Terceiro, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Jesus foi bem claro em sua palavra. Em Isaías 55, versículo 7, a Bíblia vai dizer: a minha casa será chamada casa de oração. Jesus repete essa palavra em Mateus capítulo 21, versículo 13: a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês têm feito dela covis de cobras. É muito entretenimento e pouca oração. É muito eventos e pouco clamor. É muito enfeite e pouca oração.
Nós estamos deixando esse lugar de dependência, de comunhão com Deus, para apoiar nas nossas próprias forças. A igreja está vivendo de evento em evento e não está mais vivendo aos pés de Jesus de Nazaré. Se reúne hoje para se festejar. Se reúne hoje para fazer várias festas, mas não se reúne mais para orar. Não se vê mais um grupo consolidado de oração na igreja. Um grupo de pessoas que nós podemos olhar e apontar. Vai aquela pessoa, que ela vai pôr a mão sobre a sua vida e alguma coisa vai acontecer, porque ela ora, porque ele ora. Aí nós estamos produzindo pregações vazias. É aquilo que John Wesley disse: ponha o seu sermão no fogo, ou ponha fogo no seu sermão. A igreja que não ora está fadada ao fracasso. Vou repetir: a igreja que não ora está fadado ao fracasso. E esse fracasso, irmãos, não se dá em termos, muitas das vezes, de números. Porque é possível uma igreja estar fadada ao fracasso com uma igreja cheia de pessoas, mas vazias de Deus. É só ler em Apocalipse as 7 igrejas, que você vai ver o resultado. Tem nome que vive, mas está morta. Você tem até dinheiro, você tem até riqueza, mas te falta algo, te falta o poder do alto, te falta a dependência de Deus, te falta a comunhão de Deus, oh Espírito Santo de Deus. Ah, se a igreja voltasse a orar, ah, se a igreja voltasse para esse lugar de dependência, nós não precisaríamos mais de fazer congresso, nós não precisaríamos mais de fazer festa, eventos em cima de evento, não. E quando eu olho para a Bíblia, irmão, eu vejo Jesus orando, eu fico questionando o meu cristianismo. Se Jesus, sendo Deus, orou, por que que eu, um comedor de angu, um pecador depravado, não vai orar? Aí é por isso, irmãos, que você vê algumas pessoas queimando e outros não. Aí você vê uma menina que nem a Lili sobe aqui, irmãos, grávida, está dando tudo de si para Deus, queimando por Deus, e nós estamos que nem iceberg, não sente nada. Aí é preciso vir alguém de fora para trazer um falso. Será que é preciso trazer alguém de fora mesmo, irmão? Será que tem que trazer mulher de fora mesmo, irmãos? Será que é preciso trazer pregadores de fora mesmo, irmãos? Precisamos voltar. Precisamos rever a nossa rota e voltar para a oração novamente. O nosso coração precisa queimar novamente por Deus. Nós precisamos ser que nem aquela sarça que queimava, mas não se consumia. Porque quando Moisés olha para aquela sarça, e Moisés já era um homem, não era mais um jovem, ele já era um homem formado, e ele já tinha visto muita coisa no deserto, mas o que chama atenção na vida dele era a resistência daquela sarça, porque o que ele mais via no deserto era a sarça queimar, mas o que ele viu naquele dia é que a sarça queimava, mas não se consumia. O que precisa acontecer hoje é pessoas andar pela cidade de Miraí queimando, sendo consumida por Deus, e as pessoas olharem e dizer: nossa, ele está queimando por Deus, só que o fogo dele não apaga, o fogo dele permanece aceso. Mas o nosso fogo hoje parece que ele está fadado em algumas coisas,
o nosso fogo hoje parece que está enfadado em subir aqui e pregar, subir aqui e cantar. O nosso fogo hoje parece que está fadado em liderar algo. Se eu não liderar, eu não tenho fogo. Se eu não estiver na frente, eu não faço, eu não busco, eu não quero ter vida com Deus, eu não quero ter comunhão com Deus. Irmãos, mas quem queima por Deus, ele não está nem aí pela oportunidade de pegar o microfone, ele só quer queimar por Deus. E quem queima por Deus quer queimar outras pessoas. Quem queima por Deus, ele quer estar perto de pessoas, para impactar pessoas, para evangelizar pessoas, para alcançar almas para a pessoa de Jesus. Irmãos, eu amo. Os irmãos sabem o zelo pela palavra de Deus. Só que o que precisa acontecer nesses últimos dias é de homens que não vão somente transmitir a palavra, mas homens que vão transmitir Deus na sua essência. Irmãos, porque falar qualquer um fala, até papagaio fala, irmãos. Porque é possível, irmãos, o cara pregar um sermão lindo, maravilhoso, em pecado, é possível. É possível, irmãos, falar vários versículos, vivendo uma vida toda torta, é possível. Só que não é possível transmitir Deus na sua essência, se nós estivermos vivendo uma vida fadada, uma vida de pecado, e isso não é possível. Nós precisamos orar. Por quê? Porque a igreja ora. Porque a oração é o instrumento mais poderoso da igreja. É através da oração que a igreja se santifica. É através da oração que nós confessamos os nossos pecados. É através da oração que apresentamos a Deus as nossas petições e necessidades. É através da oração que temos comunhão com o Senhor. É através da oração que derrubamos gigantes. É através da oração que derrotamos o pecado. É através da oração que vencemos a força das trevas. É através da oração que sentenças são mudadas, irmãos. E se nós formos vermos desde o patriarca, o nosso pai na fé Abraão, homens e mulheres oravam. Homens que queimavam por Deus. Desde o período patrístico, medieval, desde o período da reforma, pós-reformas, puritanos, esses homens oravam. Nós olhamos para esses homens da história, nós ficamos maravilhados, irmãos, mas eram homens que queimavam por Deus, eram homens que queriam estar com Deus através da oração. Estamos encerrando o Setembro Amarelo. Segundo a OMS, morre mais de 700 mil pessoas pelo suicídio, irmãos. Eu preguei lá em Boa Família, pela bondade de Deus, quinta-feira, sobre algumas características da cura da ansiedade de Ana. E uma das características era oração. Porque se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 16, na versão ARA, fala que Ana tinha ansiedade. Só que quando você lê no versículo 12, a Bíblia fala que Ana se refugiou na oração. É por isso que tem muita gente ansioso, porque não ora. Porque se preocupa muito com o futuro, em vez de se preocupar com o reino de Deus. Irmãos, e quando eu olho para a igreja, eu vejo os apóstolos escrevendo acerca da ansiedade, Paulo dizendo, não andeis ansiosos, Pedro dizendo na sua epístola. Irmãos, a igreja do primeiro século era uma igreja que era privado de tudo, irmãos. E hoje nós, irmãos, nós somos privados de quê, irmãos? Da oração. Da coisa mais poderosa. Nós estamos se privando da oração. Aí quando
você lê em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia fala que Ana demorou-se em orar. Aí diz a Bíblia que Eli, o sumo sacerdote da época, que tinha a responsabilidade de representar o povo diante de Deus, ele olhou para aquela mulher, porque a Bíblia fala que ela falava, mas não saía palavras, mas com seu coração, ela se derramava perante um Deus todo-poderoso. Aí a Bíblia fala que Eli falou que ela estava embriagada, irmãos. Eli era o pastor da época, e Eli não tinha comunhão com Deus, porque se Eli tivesse comunhão com Deus, ele iria entender que aquela mulher estava se derramando perante o Senhor. Eli tem ela por embriagada. O pastor, que deveria ter comunhão com Deus, que deveria orar, não orava. Aí quando você analisa o contexto, você vai olhar para a casa dele, a Bíblia fala que os seus filhos, Ofni e Finéias, estavam se prostituindo perante a porta da casa do Senhor. Aí entra o versículo que eu li de Mateus, capítulo 21, versículo 13. A minha casa será chamada casa de orar, não é casa de entretenimento, não é casa de motivacional. Irmãos, é casa de oração. Não é um lugar maneiro onde você vai, não. É a casa de Deus, é a casa de oração. Se nós orássemos, irmãos, todos os domingos à noite, nós iríamos sair por aquelas portas, pensativo, olhando para dentro de nós e dizendo: Senhor, me ajuda, porque eu preciso melhorar. Mas a gente fica doido para o culto acabar para ver quanto que ficou o jogo. A gente fica doido para o culto acabar para comer aquela pizza, para comer aquele lanche. A gente fica ansioso, o culto podia acabar rápido, o pregador está demorando, porque não temos mais vida com Deus, não temos mais comunhão. Passamos horas perante o aparelho celular. Passamos horas no TikTok, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, mas não conseguimos passar 15 minutos de joelho orando. Aí queremos subir aqui e pregar, irmãos. Queremos subir aqui e queremos cantar, irmãos. Que Deus, por graça, nos ajude, irmãos. Tem oração, irmão, todos os dias aqui no templo, irmãos. E são sempre as mesmas pessoas. Uma igreja com 250 membros, irmãos, com 6 pessoas orando aqui durante o dia, irmãos. Isso não te assusta? Porque me assusta. Leonardo Riverhill, certa feita ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele virou e falou assim: pastores, não se glorie, não bate no peito se a sua igreja aos domingos tem 300 pessoas. Pelo contrário, vejam quantas pessoas frequentam o culto de oração da sua igreja. Quantas pessoas vão no trabalho de oração? Quantos trabalhos de oração tem na sua igreja? Aí sabe o que eu acho interessante, irmãos? E não é errado ter, irmãos. Glória a Deus. Quando tem festa, nós temos um entusiasmo que eu nunca vi, irmãos. Parece que na festa todo mundo vira crente. Meu Deus. O povo vem, roda, chora aqui. A gente viu no congresso, legal, irmãos. Mas na segunda-feira sumiu todo mundo. Tinha oração 6 horas, tinha 6 pessoas aqui orando. E a gente não pode achar isso legal, achar isso bonito, irmãos. John Piper vai dizer:
Se nós não orarmos, nós não vamos viver, nós vamos morrer, porque a oração é o oxigênio do crente, a oração é o exercício do privilégio de estarmos em comunhão com Deus, através do sacrifício vicário de Jesus, irmãos. Orar é um privilégio, não é um peso. Aí como é que a gente vai conhecer a Deus, irmão? A gente não fala com Deus. Como é que a gente vai conhecer a Deus, irmãos? Eu não oro, irmãos. Eu conheço a Deus porque o pastor pregou lá. Legal. Eu conheço a Deus porque eu desci nas águas. Legal. Eu conheço a Deus porque agora eu faço parte do ministério de mídia. Legal. Eu conheço a Deus porque agora eu toco, eu canto. Legal. Eu conheço a Deus porque agora o irmão lá na minha célula me deu a oportunidade de ministrar um estudo. Legal. Só que naquele grande dia, Jesus disse: muitos vão dizer, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu curei, no teu nome eu preguei, no teu nome eu ressuscitei mortos. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos te conheço. Certa feita um jovem me perguntou: Marcos Paulo, o que eu faço para mim crescer em Deus? Eu falei duas coisas: oração e leitura da palavra. É simples, irmãos, só que é difícil. Qual foi a última vez, irmãos, que você se colocou diante de Deus em lágrimas para orar? Aí você está vendo aquela série da Netflix, irmãos, você chora que é uma beleza. A série arranca lágrimas, o filme arranca lágrimas. Aí, irmãos, se é para falar da vida dos outros, tem o prazer, fica 2, 3 horas fazendo fofoca, mas se marca uma oração, não fica 10 minutos de joelho diante de Deus, irmãos. E dizemos que somos crentes. Leonardo Ribeiro diz: o pecador para de orar, mas o homem de oração para de pecar. Diga-me o quanto um homem ora e direi o quanto ele é grande diante de Deus. David Brainerd, irmãos, um missionário, um jovem missionário. O pastor comprou o livro dele esses dias. Tem aqui, irmãos, vem para o quartinho, vem ler que você vai ver que coisa fantástica. Jonathan Edwards escreveu sobre a sua vida. Jonathan Edwards foi o sogro de David Brainerd, um jovem pregador, conhecido como os pregadores dos índios. David Brainerd, ele pregou por volta de 1700 alguma coisa para lá. Ele pregou na antiga e nova Inglaterra, aonde hoje é localizado os Estados Unidos. David Brainerd morreu com 29 anos de idade, porque o seu maior anseio, o seu maior desejo era estar com Deus. Ele ficou noivo de Jerusa Edwards, filha de Jonathan Edwards. E certa feita, Vinícius, perguntaram para Jonathan Edwards. Para quem não sabe, Jonathan Edwards foi um dos homens que pregou um dos sermões mais poderosos pós-apóstolos: pecadores na mão de um Deus irado. Jonathan Edwards orou 3 dias e 3 noites para pregar esse sermão. Irmãos, a história diz que as crianças que estavam naquele culto começaram a segurar no pilar da igreja, porque todos ficaram com medo, e eles começaram a pedir para Jonathan Edwards pararem de pregar. Perguntaram, Josimar, para Jonathan Edwards qual foi a maior experiência que ele teve com Deus. E sabe qual foi a resposta dele? Orar com David Brainerd. A maior experiência da igreja precisa ser a oração. Certa feita, um grande avivalista por nome de Joel Nelson Hydes, ele estava na Índia, irmãos, um seminário. E um jovem chegou para ele: Joel Hydes, eu preciso orar com o Senhor. Ele virou e falou assim para o jovem: amanhã de manhã eu vou estar orando.
às 9 horas. A história diz, Vinícius, que Joel Haides entrou com um jovem para um quartinho para orar. E diz a Bíblia que daqui a pouco vem uma pessoa e bate na porta. Bate uma vez, o jovem olha assim, mas com medo de se levantar, não se levanta. Joel Haides continua orando. E a pessoa novamente bate na porta e abre a porta. E fala assim: Joel, já são 15 para as 3 da tarde. E o Senhor vai pregar 3 horas da tarde. Entrou às 9 horas para orar. O jovem diz na história, irmãos, que foi um momento tão assim que ele não viu o tempo passar, irmãos. Aí hoje a gente vai para a oração, olha para o relógio, passou 5 minutos, aí você fala: meu Deus, que peso. Irmãos, e estar em oração é em oração, irmãos. É estar diante de Deus orando, irmãos, clamando a Deus. A gente ora 5 minutos e já quer cantar. O nosso maior modelo, que é Cristo, orava. A igreja do primeiro século orava. Atos capítulo 1, versículo 14. Diz a Bíblia que os 120 oravam. Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João indo ao templo. Para quê, irmãos? Para orar. Eles oravam. Atos capítulo 4, versículo 31. Eles oram e o lugar é abalado. Atos capítulo 6, versículo 4. Diz: quanto a nós, não podemos deixar a oração e a palavra. A igreja está deixando a oração para ir para o entretenimento. A igreja está deixando a oração para ir para a beleza humana, para ir para a aceitação do homem. Nós precisamos orar, porque a igreja depende de Deus e não do homem. Ah, mas se o governo tal não ganhar, não vai fechar, porque quem é o dono da igreja é Cristo, irmãos. O dono da igreja não é Lula, o dono da igreja não é Bolsonaro, o dono da igreja é Jesus. Aí você vê um monte de crente com medo: e agora o que vai acontecer com nós? Porque fulano perdeu a eleição, e agora? A igreja do primeiro século orava. Atos capítulo 9, versículo 11. Um jovem, um moço que havia pouco tempo de se convertido, nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, diz a Bíblia que ele orava, irmãos. Aí você crente velho, 10 anos, 15 anos de crente, não sabe o que é orar. Atos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3, a igreja ora para separar Barnabé e Saulo para a obra de Deus. Aí hoje, a gente separa as pessoas para a obra pelo poder aquisitivo. Eu vou ter que falar isso, irmãos. A gente separa hoje as pessoas para a obra pelo valor do dízimo, pela quantidade que ele tem no bolso, mas não pela quantidade que ele tem no coração de Deus, na vida dele. Oh, Jesus amado. Hoje a gente separa as pessoas, a gente acha que a pessoa não, aquele fulano ali é de Deus. Por quê? Porque a casa dele é boa. Não, aquela pessoa ali era uma pessoa abençoada. Olha o carro dele, olha o carro dela. Não, irmãos, é pelo joelho. Não, olha aquela mulher, como é que ela anda. Não, olha o joelho dela, tem marca de oração. Oh, Espírito de Deus, a minha casa não é definida se ela é bonita, se ela tem o melhor porcelanato, se ela tem a melhor tinta, e não é errado ter, irmãos. A minha casa, ela é definida se a minha casa é uma casa de oração. Lá na sua casa tem um altar de Deus, irmãos. Daniel, capítulo 6, quando ele fica sabendo o decreto, a primeira coisa que ele faz, pastor Everton, é correr para casa para orar, porque no quarto de Daniel tinha um altar de sacrifício, de adoração, de intimidade, de comunhão com Deus Todo-Poderoso, irmãos.
3 vezes ao dia ele orava a Deus. E para Daniel, é melhor morrer do que deixar de orar. Vou repetir. Para crente que queima por Deus, é melhor morrer do que deixar de orar a um Deus todo-poderoso. O problema é que a gente é muito barato. Muito barato. A igreja ora. Atos capítulo 16, versículo 25, irmãos. A gente tem um quartinho de oração ali, irmãos. Vocês já foram lá? O antigo tinha ar-condicionado, esse não tem não. Mas tem um ventilador, irmãos. Tem uma mesinha lá, tem livros, pastor Everton. Atos capítulo 16, versículo 25, fala que Paulo e Silas oravam onde, irmãos? No spa? Eles oravam, irmão, na prisão. Será que vai ser preciso uma prisão para você orar, irmãos? Não, eu vou repetir isso. Será que vai ser preciso prisão para nós orarmos? E eles não só oravam, eles cantavam hinos de louvor a Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Não é o lugar que faz o crente, é o crente que faz o lugar, irmãos. Quem queima por Deus, não tem onde ele está queimando, irmãos. Quem anseia por Deus, ele pode estar no trabalho, mas ele está queimando. Quem anseia por Deus pode estar na faculdade, mas está queimando. Quem anseia por Deus, ele pode estar na rua, mas ele está queimando. Ele quer expressar Deus, ele quer jogar aquilo para fora. Esse rio está fluindo de dentro dele, irmãos. Paulo e Silas, após ter apanhado, irmãos, eles foram envergonhados, ficaram nus. Levaram uma coça, irmãos, e à meia-noite eles oravam a um Deus todo-poderoso. Aí hoje a gente tem um quartinho, a gente não ora. Que Deus nos ajude, irmãos, e tenha misericórdia de nós. Porque a igreja hoje, irmãos, a igreja tem todo um conforto, tem todo um... Tudo, irmão, para nós decolarmos, a gente não decola. Atos, capítulo 20, versículo 36. Paulo ora com os presbíteros em público, irmãos. Tem crente que tem vergonha de orar na rua. Tem crente que tem medo de botar a mão nos outros, falando, eu vou orar por você aqui mesmo e nós vamos... E pronto, irmãos. Mas não tem vergonha de andar com a roupa indecente. Não tem vergonha. Tem gente que tem vergonha, irmão, de botar a mão dos outros na rua e orar. Você tem coragem, irmãos? Se alguém te cercar você lá na rua, está passando ali no meio do... Vamos orar aqui, irmãos? Impor a mão e orar e clamar a Deus e pedir para Deus manifestar o poder dele, irmãos. Atos capítulo 28, versículo 9, Paulo ora no interior de um navio, indo para Malta. A igreja ora o tempo todo, e a igreja hoje não ora nada. Por que tanta mágoa, feridas nos nossos corações? Por que tantas fraquezas hoje no meio da igreja? Por que tanto me disse? Por que tantos desavenças? É porque nós não oramos, irmãos. Aí aqui eu encerro, irmãos. Jesus orava. Lucas, capítulo 3, versículo 21. Vamos ver a vida de oração de Jesus. Só vou ler. Lucas, capítulo 3, versículo 21. Olha que interessante, irmãos. E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira, Jesus foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. Versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corporal, como de uma pomba do céu, surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. Lucas é o único evangelista que relata que no momento que Jesus foi batizado, orava.
Por quê? Porque Lucas tem por finalidade central de falar da humanidade de Cristo, Jesus como homem, e Jesus como homem, ele orava, e no momento do seu batismo, Jesus orava, e eu acho interessante, é a conexão que Lucas faz, no momento que Jesus ora, o céu se abre, no momento que Jesus ora, o céu se abre, o Espírito vem, a voz de Deus vem, irmãos, só teremos céu aberto, só teremos a voz de Deus, só teremos o Espírito Santo se nós orarmos. Ah, Marcos Paulo, mas e esse movimento por aí? O que é então? É carne, irmãos, emocionalismo. O Espírito Santo desceu sobre ele, e uma voz se ouviu, e disse: esse é meu filho, porque eu tenho prazer na vida dele. Irmãos, Deus só tem prazer na vida de quem ora. Lucas capítulo 5, versículo 15. Olha que interessante, irmãos. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões, plural, convergiam para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Irmãos, olha o versículo 16 do capítulo 5. Ele, porém, se retirava para lugares solitários. Para quê, irmãos? Para quê, irmãos? É Jesus, irmãos. E parece até contraditório, porque o que a gente quer como pregador hoje é pregar para grandes multidões. Jesus deixa multidões e ele vai para ficar perto de Deus. Porque melhor do que estar com multidões é estar com Deus a sós. Porque Jesus entende que para ele falar aos homens, primeiro ele precisa falar com Deus. Tem muita gente querendo falar aos homens, sem antes falar com Deus. Lucas, capítulo de número 6, versículo 12. Estamos caminhando para o final. Lucas 6, 12, irmãos. Olha que interessante, irmãos. Naqueles dias, retirou-se para um monte, a fim de... E passou a noite fazendo o quê, irmãos? Orando a quem, irmãos? Jesus foi para onde? Para o monte. Deixa eu só falar algo para você aqui, irmãos. Desmificar isso. Jesus não vai para o monte porque o monte era mais poderoso. Isso aí é misticismo. Jesus vai para o monte porque lá no monte ele ia ter sossego. Porque o texto que nós lemos anteriormente fala que multidões, não era uma multidão, era multidões. Porque, como diz o Caio, eu acho interessante o que ele fala. Tem gente que lá no monte, irmãos, é leão, mas aqui embaixo é gatinho. Eu achei interessante eu conversando com o Caio falando sobre isso. Tem gente que lá no monte, irmão, brada, mas chega aqui e vira gatinho. Isso é misticismo, irmãos. Crente que ora e queima por Deus, ele queima em qualquer lugar, no monte, no vale, na prisão, em casa, no trabalho, no serviço, ele queima por Deus aonde ele está. Versículo 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de... Irmãos, Jesus é Deus, sim ou não? Nós, como igreja, nós não podemos negar a divindade de Deus, de Jesus. Porque senão, nós vamos se tornar uma seita. Jesus é Deus. Jesus passa a noite inteira orando para escolher 12 homens, pastor Everton. E como eu disse, como é que a gente escolhe as pessoas hoje? Pelo glamour. Pela beca dele, não. Aquele ali deve ser... Ah não, o fulano é deputado, né? E deve ser poderoso, então isso aí tem um chamado. Mas aquele irmãozinho que ninguém vê, nem falar direito sabe em público, mas quando está a sós com Deus, parece que tem fogo na palavra dele. Jesus passa a noite inteira orando para escolher 12 homens. É por isso que tem muita gente frustrada na vida, porque não ora. Aí vai casar, não ora, aí casa mal, quer colocar a culpa, irmãos. Se casou mal, segura o BO e vai até o final.
Você não orou antes, se ora antes, talvez Deus tinha falado com você. Porque a gente não escolhe pela oração. Você quer ver a oração do Pai Nosso? E não nos deixeis cair em tentar. Jesus nos ensina a orar antes de cair, e não depois que cair, irmãos. O problema é que primeiro a gente faz para depois orar. O problema é que primeiro a gente escolhe para depois orar. O problema é que primeiro a gente pega para depois orar. Mas crente que é dependente de Deus, ele está sempre orando: Deus, me dê a tua direção. Deus, isso é do Senhor, Deus. Mas aí escolhe pelo bolso, escolhe pela aparência, escolhe pelo nome que tem, mas não pelo joelho, não pela dependência. Aí se frustra, irmãos. Eu glorifico muito a Deus porque eu orei e Deus me deu uma vaza de Deus. Uma mulher de Deus, irmãos, que está comigo nas percas, nos ganhos, nos momentos bons, nos momentos ruins, porque eu orei a Deus e Deus me deu. Porque se você orar, Deus te dá. Deus dá, irmãos. Deus me deu. Me deu ela e deu mais uma vasinha. Agora é duas. Porque Deus faz, irmãos. Para encerrarmos, o último modelo de oração de Cristo. Lucas capítulo 22. Vocês estão orando, irmãos? Ah, Marcos Paulo, mas eu não oro porque eu sou muito ocupado. Irmãos, quem é mais ocupado que Jesus aqui? Eu quero uma pessoa. Só um. A gente não ora porque não é prioridade, irmãos. Porque aquilo que é prioridade eu arrumo tempo. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? A gente arruma tempo para tudo, mas para orar não. Irmão, a gente arruma tempo para brincar, para se entreter. Irmão, e não tem problema nisso, irmãos. A gente arruma tempo para viajar, a gente se programa para tudo, irmãos. Mas qual foi a última vez que você se programou para orar? Porque se eu sou crente e não oro, irmão, não sirvo para ser crente. Lucas capítulo 22, versículo 39. E aqui a gente encerra, ora a Deus agradecendo, e vamos despedir os irmãos aí com a bênção apostólica para a glória de Deus. Lucas 22, 39. Olha que interessante, irmãos. E saindo, foi como de costume para os montes das oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse-lhe: orai. Irmãos, é o que eu disse a oração do Pai Nosso, ó. Orai para quê, irmãos? Para receber carro do ano? Orar para quê, irmãos? Para ter a sua casa com o melhor azulejo? Tiago falou, irmãos, vocês não recebem o que vocês pedem para os seus próprios deleites, irmãos. A gente nem orar sabe, irmãos. O modelo da oração é o Pai Nosso. Irmãos, não é repetir a oração do Pai Nosso, irmãos. Porque até os católicos romanos repetem a oração do Pai Nosso. É entender o conteúdo da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado. É orar a santidade de Deus, irmãos. É orar a um Deus que é Pai, que cuida de nós em toda e qualquer circunstância. E não nos deixeis cair em tentação. Perdoa a nossa dívida como nós temos perdoado. Tem um ensino por trás, irmãos. O ensino da oração do Pai Nosso é: se eu fui perdoado por Deus, eu preciso perdoar aquele irmão. Só que Jesus falou: quando vocês orarem, vocês não devem se utilizar de vãs repetições. Irmãos, o problema não é repetir, o problema é as vãs repetições. E, orai para que não entreis em tentação. Versículo seguinte. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este. Mas quem ora, quem queima por Deus, não termina se queres, passa de mim. Ele continua: contudo, não se faça a minha vontade, e sim. A igreja precisa orar a vontade de Deus.
Jesus orou a vontade do seu Pai. Irmãos, oração não é orar os meus sonhos, oração não é orar os meus desejos, oração não é orar aquilo que eu tanto almejo, oração é orar a vontade de Deus, a vontade de Deus Pai. Versículo, irmãos, pode prosseguir fazendo favor, 43. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. Irmãos, quem ora tem conforto. E estando em agonia, quem ora também tem agonia. Quem te falou que a oração vai te livrar da agonia? Quem te falou que a oração vai te livrar do sofrimento? Quem te falou que se você tiver uma vida com Deus você não vai sofrer mais? É mentira, isso não é evangelho bíblico. E estando em agonia, vírgula, ele está em agonia. Mas quanto mais agonia ele estava, olha a sequência, irmãos. Orava mais intensamente. Tem outras traduções que falam, orava ainda mais. E hoje a gente começa a perder as coisas, a gente começa a perder Deus de vista. E aconteceu que o seu suor, irmãos, a agonia de Cristo era tão grande, Vinícius, que ele começou a suar sangue. Olha, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Versículo seguinte. Olha, irmãos, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Jesus está agoniado, suando sangue, mas está orando. E o versículo 45 fala que ele se levanta da oração e foi ter com os seus discípulos. Os discípulos que estão dormindo e os achou em tristeza. Irmãos, por que tem gente dentro da igreja com uma tristeza profunda? Porque não ora. Versículo seguinte para encerrarmos. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos. Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Fica sobre os seus pés. A oração de Jesus é uma oração vitoriosa. A oração de Jesus é uma oração que reverencia, que tem temor de Deus em seu coração. Porque Jesus entende que ele não está falando com qualquer pessoa, ele está falando com Deus Todo-Poderoso. Se você não ora, passe a orar. Se eu não oro, que o Senhor me ajude a passar a orar. Irmãos, porque se você não ora, como é que você quer ir para a eternidade? Jesus falou em João 17, a oração sacerdotal. Ele falou que a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? Que conheçam a Ti como um único Deus verdadeiro. Jesus orou e falou: Senhor, santifica-os na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Jesus orou. E se Ele orou, eu preciso orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Eu quero Te glorificar, Deus, nessa noite, Deus. Porque estamos negligenciando, Senhor, o caminho da oração. Mas eu Te peço, Deus, a Tua misericórdia. Eu Te peço, Deus, nos leva para esse lugar, Deus, de oração. Para esse lugar, Senhor, de esconderijo. Para esse lugar, Senhor, onde não vai ter holofote, não vai ter, Senhor, muitas das vezes, Senhor, aplausos, mas vai ter o Senhor. Nos leva, Deus, para esse lugar, Deus, de comunhão com o Senhor, Deus. E que possamos queimar por Ti, Deus, a todo custo. Independente, Pai, da circunstância. Independente, Deus, se o Senhor vai fazer ou não, se o Senhor vai abrir a porta ou não. Nós queremos apenas o Senhor, Deus. E aquilo que o apóstolo Pedro disse, ó Deus: para onde iremos nós? Pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o caminho da oração. Porque o caminho da oração, Deus, muitas das vezes não é sentir para estar lá. Porque muitas das vezes não vamos sentir nada, mas o Senhor continuará no mesmo lugar, Deus. Nos ajuda, Senhor, para a glória do Teu nome. Queima em nós, queima na Tua igreja, Deus, o desejo de orarmos, Senhor.
porque nós cremos que através da oração almas são atraídas para o teu reino, Deus. Assim como o Senhor fez, Senhor, grandes avivamentos no passado, que começou através de oração, Senhor, no país de Gales, um jovem que orou, Senhor, pedindo o país de Gales para ele, ó Deus. Nós oramos, Senhor, aviva a tua obra, assim como o profeta Abacuque disse, ó Deus, ouvimos a tua voz, ouvimos a tua palavra e tememos, aviva a tua obra em nós, ó Deus. Jesus, assim como o Senhor orou, nos leva a orar, para a honra, para a glória do teu nome, Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus bem forte, irmãos? Porque Ele merece. Irmãos, faça assim com as suas mãos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, esteja com todos, e a igreja diz, irmãos, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Irmãos, tem uma cantina abençoada.